Carta aos Hebreus, hoje o capítulo de número 12. O autor, ele nos exorta a permanecermos na fé e apresentarmos a nossa vida diária, na nossa vida diária, melhor dizendo, o exemplo de Jesus Cristo. Isso deve acontecer porque nós estamos rodeados de tão grande testemunha, grande nuvem de testemunhas. A nossa fé deve ser fundamentada somente na pessoa de Jesus Cristo. Os nossos olhos, a nossa esperança deve estar firmada somente nele, somente em Jesus. Dessa forma, nós devemos considerar as adversidades, as lutas, como uma disciplina do Senhor em nossa vida, uma disciplina de Deus em nossas vidas. Porque Deus disciplina todos os filhos a quem Ele ama e a quem Ele quer bem. Mais uma vez, a santificação, ela é anunciada, ela deve ter um papel fundamental na vida do cristão. Por isso, devemos estar atentos à voz do Senhor, que bradará mais uma vez, e Ele vai destruir todo o mal. Do versículo 1 ao versículo 3, a nuvem de testemunhas do exemplo de Deus. Versículo número 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então nós temos rodeado em nosso redor grande nuvem de testemunhas. Basta nós olhar aqui pela galeria dos homens da fé, que nós falamos no capítulo anterior. São as nuvens de testemunha para que nós possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, nós temos sempre que olhar somente para o nosso autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Os nossos olhos, o nosso pensamento tem que estar posto somente em Jesus. Não podemos olhar para homens, porque homens são falhos, homens são pecadores. Do versículo 4 ao 11, a disciplina do Senhor. Então, versículo de número 7, ele diz assim: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há de que o pai não corrija? Então, quando nós temos a correção, é porque Deus está nos tratando como filhos, está nos corrigindo para o nosso bem. Versículo 8: mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participante, logo sois bastardo e não filhos. Então, se não tiver correção, nós não somos filhos, somos bastardos. Versículo 11: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Então, toda disciplina, no momento ali, ela é de tristeza, mas depois vem os frutos, a gente entende o porquê nós somos disciplinados, ou porquê nós somos corrigidos. Do versículo 12 ao 15, a importância da santificação. Presta atenção no versículo 14. Ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja bem a condicional aí. Se você não tiver paz com todos, e se você não tiver sido santificado, não seguir a santificação, você não verá o Senhor. É uma condição que nós precisamos atentar para isso e vivermos em paz e buscarmos a santificação em nossas vidas. Versículo 16 e 17, ele fala do exemplo de Esaú. E pulando do versículo 18 ao 24, o Monte Sião e a Jerusalém celestial. 16, ele diz: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Então, nós não podemos vender a nossa fé, nós podemos negociar a nossa fé, não podemos ser
tão profano esse ponto de estarmos negociando a nossa fé, como ele deu exemplo ali de Esaú. Do versículo 25 até o 29, Deus é fogo consumidor. Versículo 25, presta atenção. Tende cuidados, não recuseis o que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem devidamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que devíamos daquele que dos céus nos adverte, que desviamos daquele que do céu nos adverte. Toma cuidado. Se aqueles foram advertidos lá, o povo de Israel, não deram ouvidos, não escaparam do fogo consumidor de Deus, quanto mais a nós, se nos desviarmos daquele que lá do céu, do próprio Deus, que está nos exortando. Tome cuidado com a tua vida. Tomemos cuidado com a nossa vida. Possamos viver de acordo com a vontade de Deus. Viver na obediência a Deus e não aos homens. Não a ideologia de homens, mas viver a palavra de Deus. E para nós encerrarmos o versículo 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é um Deus de amor, mas um Deus justo e é um Deus como fogo consumidor para aqueles que se desviam das orientações dele, para aqueles que se desviam da palavra dele. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor esteja na tua vida e no teu lar.